Via Justiça de hoje é sobre as audiências de custódia. Nossos convidados, o juiz Luiz Fernando Nigro Correia, da Central de Flagrantes de Belo Horizonte, e a promotora de justiça Cláudia Amaral, do Ministério Público de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou as audiências de custódia em 2015. 4 anos depois, doutor Luiz Fernando, qual o balanço a fazer? Na verdade, essa regulamentação do CNJ, ela foi inclusive precedida de um ato normativo do nosso próprio Tribunal de Justiça, e as audiências de custódia em Belo Horizonte já se iniciaram em agosto de 2015, ainda antes da resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. E o balanço ele é bastante positivo. Em Belo Horizonte já foram feitas mais de 35 mil audiências de custódia. E essa experiência na audiência de custódia tem nos mostrado quão importante é a presença daquela pessoa que é presa, que é autuada em flagrante, a importância de ser trazida até o juiz para que ele então tenha condições de se apurar exatamente qual é a condição daquela pessoa, a questão subjetiva, como é que ela, os meios de vida dela, enfim, angariar elementos que propiciam ao magistrado fixar naquelas hipóteses que é possível a concessão da liberdade provisória, as medidas de acompanhamento, medidas cautelares, bem como encaminhamentos sociais adequados para o caso. E o resultado disso, em Belo Horizonte, nós temos um índice de conversão de prisão em flagrante em preventiva inferior ao índice nacional, e não porque simplesmente colocam-se as pessoas em liberdade, mas sim essa liberdade vem acompanhada. Então, em Belo Horizonte, nós temos um balanço bastante positivo nesses mais de 4 anos de experiência de audiência de custódia. O senhor falou em percentagens? Qual que seria a percentagem para Belo Horizonte em comparação com o Brasil, talvez? O dado nacional que nós extraímos do SISTAC, que é um sistema de audiência de custódia do Conselho Nacional de Justiça, é que nacionalmente esse índice chega a 60%. Quer dizer, daquelas pessoas apresentadas à audiência de custódia, 60% dos casos tem-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Em Belo Horizonte, esse número vai para 47%. E o que nós verificamos é que a eficiência das cautelares diversas da prisão é que essa eficiência que traz a possibilidade dessa redução do número de prisões, e o que é muito importante no sentido de qualificar a porta de entrada da justiça criminal. Doutora Cláudia, como que o Ministério Público vê as audiências de custódia? Olha, por nós, ela também é muito bem-vinda, justamente para que nós possamos dar rosto para os que chegam até nós. Antes das audiências de custódia, chegavam até nós autos de prisão em flagrante, documentos sobre a pessoa, narrativa da autoridade policial, e hoje tem um rosto, tem uma história, tem uma característica própria. A gente humaniza nesse sentido a apresentação da pessoa e entendendo o contexto que ela vive, as necessidades, o porquê a repetição do ciclo da criminalidade, por que não consegue romper, porque reiteradas vezes acaba voltando e entrando no sistema de justiça. Então, é como se qualificasse para nós que recebemos os autos de prisão em flagrante, os destinatários, essa pessoa humaniza e dá rosto, dá fala, como disse um defensor público ontem numa reunião, dá cheiro, dá vida ao que é vida e não papel e não... é um contexto que a gente precisa se apropriar. Não só aquilo que a autoridade policial escreve, mas aquilo que a gente consegue ver e sentir para dar uma resposta compatível e necessária e suficiente. Então é muito bem-vindo para nós. As audiências de custódia e a relação com o direito internacional. Doutor Luiz Fernando, qual que é a história das audiências de custódia? Pois é, ela foi regulamentada em âmbito nacional pelo Conselho Nacional de Justiça em 2015, mas na verdade a previsão de que a pessoa presa seja levada à presença do juiz sem demora, ela já vem da década de 60, no Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, elaborado no âmbito da ONU, e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que também é da década de 60, ambos instrumentos que ingressaram no ordenamento jurídico nacional apenas na década de 90, mas ainda assim, quer dizer, desde 90 nós já tínhamos essa necessidade de trazer a pessoa
presa para a presença do juiz. E qual que era o propósito? Era averiguar se a existência de alguma arbitrariedade naquela prisão, se era hipótese de relaxamento daquela prisão, se eventualmente era possível que aquela pessoa respondesse ao processo em liberdade, entendendo-se que a supressão da liberdade antes de uma decisão definitiva, condenatória, ela pode eventualmente trazer uma limitação importante, né, na vida daquela pessoa, e por isso é excepcional. Né? Na verdade, com a qualificação na porta de entrada, você não traz um prejuízo para a segurança pública. Você faz é deixar aqueles casos graves, né, analisando a gravidade concreta e a possibilidade de reiteração delitiva. Aquelas pessoas, sim, têm a prisão processual, né, preservada, e para todos aqueles outros casos que é possível a liberdade, essa liberdade vem ser acompanhada. Recentemente, o Tribunal de Justiça, uma ação inovadora, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através do desembargador Júlio Gutierrez, que é o supervisor do Grupo de Monitoração e Fiscalização aqui do Estado, e com o apoio do nosso presidente, desembargador Nelson Messias, criou um grupo de trabalho juntamente com todos os atores sociais do município, do estado, exatamente para qualificar essa porta de entrada. E grande parte dessas pessoas que são apresentadas em audiência de custódia tem uma vulnerabilidade social muito grande. Então é necessário que, ao conceder a liberdade provisória, se dê o suporte adequado para que essa pessoa possa cumprir as cautelares fixadas. Agora, pergunto para a senhora, doutora Cláudia, resolveu a questão da superlotação? Olha, Não é resolveu, pelo menos. resolver. A gente sabe que não, né? Mas hoje nós temos um cenário, aqui em Belo Horizonte, eu falo de Belo Horizonte, da nossa vivência diária, fica preso, tem a liberdade suprimida quem realmente tem que ter. Não aquela pessoa que está ali por um contexto de vulnerabilidade econômica. Muitas vezes passam pessoas portadoras de sofrimento mental, pessoas em situação de rua, com dependência química grave, e acaba entrando na criminalidade por um contexto social. Mas nós entendemos que realmente hoje a gente tem uma seleção de o caso grave, o caso com violência, pessoa grave, de uma trajetória de criminalidade relevante, precisa e fica preso, sim. Não há um benefício, uma mudança desse entendimento, havendo elementos e necessidade da prisão, ela realmente acontece. Mas hoje nós diminuímos e qualificamos, como disse o doutor Luiz Fernando, essa porta de entrada. Ela fica um pouco mais estreita, haja vista que nós temos outros recursos para oferecer além da prisão. Doutor Luiz Fernando, quais são os requisitos para uma audiência de custódia? Por que é só para preso em flagrante? Pode uma audiência de custódia para pessoas que não estão presas em flagrante? Na verdade, pode. Você pode ter também a apresentação da pessoa para audiência de custódia quando há uma ordem já judicial prévia de prisão. Isso não... Enfim, há inclusive previsão nesse sentido na Resolução 213. Em Belo Horizonte, nós temos a Central de Flagrantes, que se dedica à análise dos flagrantes, nas prisões em flagrantes. Mas isso não impede, evidentemente é até aconselhável, que seja feita a apresentação de toda pessoa presa àquele juiz que exarou a ordem de prisão. No próximo bloco, como é feita uma audiência de custódia? O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e as audiências de custódia. Participam do programa o juiz Luiz Fernando Nigro Correia, da Central de Flagrantes de Belo Horizonte, e a promotora de justiça Cláudia Amaral, do Ministério Público de Minas Gerais. Nós vamos começar esse bloco com o Povo Fala. Vamos ver a opinião dos moradores de Belo Horizonte. Perguntamos: por que você acha que o Estado não consegue resolver a superlotação carcerária? As audiências de custódia para evitar as prisões indevidas estão ajudando de que maneira, na sua opinião?
A audiência de custódia hoje em dia atrapalha muito porque o juiz não te escuta, não te dá atenção. Na maioria das vezes eles colocam um advogado público que não está preparado para te defender. O advogado chega e só olha o seu processo e te entrega, não fala mais nada. O juiz vai e te acusa por um crime que você não fez. Eu fui preso em um crime que eu não fiz, foi um assalto, não foi eu que cometei, foi meu irmão. Coloca muita gente, não julga as pessoas direito, né? E vai colocando, vai só enchendo. Eu acho que as pessoas têm que ser julgadas nas coisas certas que estão fazendo. Tem muita gente inocente lá dentro também, né? A audiência de custódia eu acho que ajuda pelo seguinte, que o juiz faz a avaliação. Você está entendendo? Igualzinho, o juiz avaliou o preso custodiado a minha pessoa. Você está entendendo? Do meu parente. Aí o que acontece? Na audiência de custódia, o juiz pegou e fez uma avaliação. O policial que fez a ocorrência avaliou sobre outras coisas, acrescentou mais coisas sobre a ocorrência. Acho que tem muitos processos que caminham lentamente, o tempo demora muito e muitos casos também que não tinha necessidade de prisão. Às vezes casos simples que eles conseguiriam resolver de uma outra forma, às vezes com serviço social, e eles acabam superlotando as cadeias com esses casos que poderiam ser resolvidos de outra forma. Doutor Luiz Fernando, o que o senhor achou da fala popular? Eu acho muito interessante porque ela revela a necessidade do esclarecimento de que em audiência de custódia, o juiz não enfrenta o mérito da causa, que foi falado que uma questão de valor sobre se é inocente, se é culpado, e isso é importante porque um dos propósitos da audiência é que o juiz esclareça aquela pessoa que está sendo apresentada, que ali ela não vai sair dali condenada ou absolvida, o mérito não vai ser enfrentado, porque é interessante observar e não é de espantar que a pessoa queira, naquele momento que ela está presa, provar sua inocência. Mas não é no momento da audiência de custódia. A audiência de custódia, o juiz vai analisar se o flagrante está regular, vai averiguar se há alguma espécie de maus tratos, violência que aquela pessoa tenha sofrido desde o momento da sua prisão até a sua apresentação em juízo. E, além disso, vai apurar se há possibilidade, em sendo flagrante regular, de concessão de uma medida cautelar diversa da prisão ou a liberdade sem medidas cautelares. Então, isso é muito importante porque a população tem que entender qual o propósito da audiência de custódia. E com os dados que nós já mencionamos em relação a Belo Horizonte, demonstra que o propósito está sendo atendido, no sentido de qualificar a porta de entrada da justiça criminal. E a senhora, doutora Cláudia, como que viu a fala popular? Eu acho muito interessante essa oportunidade que nós estamos tendo de esclarecimento, né? Existe uma cultura de encarcerar. Então, muitas vezes, aquele momento ali, que é um momento de escuta da pessoa que acabou de ser presa, de avaliação das necessidades daquela pessoa, se é realmente uma necessidade de encarcerar ou uma necessidade de uma proteção social, de uma inclusão em algum serviço, aquele momento é de avaliação. Existem requisitos legais para a prisão e ali nós avaliamos se esses requisitos estão presentes. É uma parte formal a respeito da legalidade da prisão, se todos os itens estão ali. É muito difícil a pessoa entender isso. Então, eu não posso dizer se fiz ou não fiz, né? É uma análise técnica daquela regularidade da prisão e também da necessidade, segundo a trajetória da pessoa e as necessidades que ela apresenta. Muitas vezes você está diante de uma pessoa portadora de sofrimento mental que acaba praticando crime numa circunstância dessa. Ela está em tratamento em algum serviço do município, é acompanhada, está inserida, mas às vezes no momento de surto ela acaba praticando um ato criminal e ela acaba diante de nós. Ali nós verificamos que o caso ali não é prender, é voltá-la para o serviço, acompanhar de uma forma mais adequada e responder de uma outra forma que não seja com a prisão. E muitas pessoas ficam ansiosas, é natural que o contexto de insegurança que nós vivemos, que aquilo ali as pessoas anseiam uma resposta definitiva. Ali não é lugar de resposta definitiva, é lugar de análise de necessidade, de qual a necessidade para o fato, né? Então, muitas pessoas até querem ali naquele momento ditar a prisão como se ela já fosse uma resposta por aquilo que ela fez.
Mas a regra é a liberdade e a presunção de inocência. Não é ali que você vai dar essa resposta sem analisar a prova, sem escutar testemunha. Não é isso. Por isso que se chama análise da necessidade da prisão provisória ou da liberdade provisória, né? Agora, doutor Luiz Fernando, no caso, tem perguntas que podem ser feitas e tem perguntas que não podem ser feitas numa audiência de custódia. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Exatamente isso que a doutora Cláudia ponderou. O juiz não pode fazer perguntas que antecipem o mérito da causa. Porque a gente tem que entender que se quer uma denúncia oferecida, não é? Apenas a prisão em flagrante daquela pessoa. Então não se pode antecipar uma fase que posteriormente vai se dar no curso do processo. Né? Não é esse o objetivo. E é esse esclarecimento importante se fazer, observando-se que toda pessoa que é apresentada à audiência de custódia, antes da audiência, ela tem uma entrevista reservada com o advogado dela ou com o defensor público. A Defensoria presta um grande serviço em Belo Horizonte, nessa área da custódia especificamente. Então, e já nessa entrevista, o advogado, o defensor público, já faz os esclarecimentos sobre aquele ato processual. Isso é muito importante. Agora, quem prendeu, quem fez o flagrante, não participa não, né, da audiência de custódia, ou participa? Não participa. Ele participa no momento anterior. Já é o delegado que ratifica ou não a prisão da pessoa e remete o flagrante para a nossa análise. Agora, no caso aí, qual vale mais, a palavra do flagranteado ou daquilo que está escrito no auto de prisão em flagrante? Pois é, o flagranteado, ele fala perante a autoridade policial e a informação dele, a fala dele é reduzida a termo, escrita e integra o auto de prisão em flagrante. No momento em que ele é apresentado para nós, ele fala de uma eventual ilegalidade da prisão no ato da abordagem, ele fala da circunstância até em que ele se vê envolvido, para a prática do delito ou não, pessoas que falam que, por exemplo, eu sou colaborador do tráfico e fiz essa conduta em troca de me beneficiar de uma pedra de crack. Aí nós identificamos que ali ele precisa ser inserido num serviço para cuidar da dependência química, porque ele foi levado à criminalidade por conta disso. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça com um balanço das audiências de custódia 4 anos após a regulamentação delas no Brasil. Participando do programa, o juiz Luiz Fernando Nigro Correia, da Central de Flagrantes de Belo Horizonte, e a promotora de justiça Cláudia Amaral, do Ministério Público de Minas Gerais. Doutora Cláudia, a audiência de custódia, na visão da senhora, pode ser vista como um autêntico habeas corpus? Momento para habeas corpus? Pois é, não pode. A audiência de custódia ela precisa ser muito bem compreendida, a valorosa iniciativa do Judiciário, do CNJ. Ela, para se ter uma ideia da importância dela, o CNJ ele criou um programa chamado Justiça Presente, com 4 eixos. Um dos eixos é o eixo do desencarceramento, onde a audiência de custódia ela está inserida. E por que desencarceramento? O que nós falamos no início, só é encarcerado quem realmente precisa estar no cárcere. Quem não precisa, precisa de um outro tipo de encaminhamento. É o momento de se identificar isso na audiência de custódia. Encaminhamento para serviços que quebrem o ciclo de criminalidade. Então, ela não pode ser tida como habeas corpus. É necessário que se aprofunde nas informações a respeito da audiência de custódia, porque muitas falas, elas tentam desconstruir um verdadeiro auxílio para o soerguimento humano, para o resgate da dignidade humana. Nós falávamos que identificamos na audiência de custódia que cerca de 80% ou um pouco mais, se eu estou enganada, eu identifico 80% ou mais, que as pessoas que passam são pessoas, em sua maioria, enfermas com problemas de saúde, com problemas de saúde mental, com trajetória de rua, sem moradia. São pessoas com conflitos familiares que acabam resultando em alguma questão de violência doméstica. Então, são pessoas que
passam por vulnerabilidade social e econômica extremamente grave. Eu até gostaria que o senhor falasse sobre essa questão da vulnerabilidade e o que acontece na audiência de custódia, porque pelo que os senhores estão falando, não é uma coisa fria em frente ao juiz. Não é isso, né? De forma alguma. De forma alguma. E o que, na verdade, nós fazemos hoje em Belo Horizonte é, assim que terminada a audiência, aquela pessoa tem a liberdade concedida, em sendo a hipótese, ela, tendo alguma vulnerabilidade, ela é imediatamente atendida por uma equipe multidisciplinar de psicólogos e assistente social, inclusive com um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais. É um atendimento técnico, qualificado, e teremos em breve, em Minas Gerais, o PAI-PJ, que é uma iniciativa muito importante, um programa do tribunal que cuida dessas pessoas com alguma espécie de sofrimento mental. O PAI-PJ atuará já na audiência de custódia, para que já na porta de entrada, verificando que aquela pessoa tem um sofrimento mental, ela já seja adequadamente encaminhada à rede de saúde para que ela possa ser atendida, né? E não simplesmente encarcerada e deixada, muitas vezes por anos, no encarceramento, aumentando a distância para esse reingresso na sociedade. Então, esse é um projeto muito importante que também estamos aí implementando no que se refere às pessoas com sofrimento mental. É inédito em Minas Gerais? Inédito. Doutor Luiz Fernando. E precursor, e inclusive poderá eventualmente ser replicado para outros estados. É uma experiência que vem sendo acompanhada, inclusive, por um programa do CNJ com as Nações Unidas, que está dando um suporte para as audiências de custódia nas capitais, nos diversos estados e aqui em Belo Horizonte também. Esse acompanhamento social não acontecia antes das audiências de custódia ou acontecia, chegava a acontecer em algum lugar? Não acontecia. Não acontecia, Por né? isso que nós falamos de como é valiosa. É onde nós identificamos o sujeito e as necessidades e promovemos os diversos encaminhamentos para dar uma resposta que não seja o encarceramento, porque lugar de paciente da saúde mental são nos órgãos que estruturam a saúde mental do município e não no cárcere. Quando se fala em desencarceramento, temos que tirar esse preconceito. Eu estou querendo prender menos pessoas que têm conflito grave com a lei? Não, eu estou querendo desencarcerar o paciente de sofrimento mental. Eu estou querendo desencarcerar aquela pessoa que tem conflito com a lei em razão de uma dependência química extremamente grave e que ela precisa de outros recursos. Esses são objetos do desencarceramento, que ao doente seja dado a solução para ele criar uma nova trajetória de vida, com resgate da dignidade dele, que não seja dentro do cárcere e que o cárcere realmente apenas possa conter aqueles que precisam de contenção. As audiências de custódia, por exemplo, em Minas Gerais, doutor Luiz Fernando, estão em todas as comarcas? Sim, em todas as comarcas. O projeto piloto foi em Belo Horizonte, em 2015, ainda antes da Resolução 213. Posteriormente, mais 6 comarcas tiveram audiência de custódia implementadas e hoje em dia, já em todas as comarcas, a audiência deve ser desenvolvida. E o nosso grande trabalho é desenvolver essa experiência diferenciada que temos aqui em Belo Horizonte e também expandir para as demais comarcas dentro das peculiaridades de cada uma delas. Mas todas elas têm essas equipes de apoio? Ainda não. A ideia é que a gente possa, no momento dessa expansão, analisar as peculiaridades de cada caso. Tem comarcas pequenas, comarcas distantes, que cada uma tem uma situação, mas exatamente a costura com essa rede de apoio dos respectivos municípios e do Estado é que poderá dar uma eficácia para a audiência de custódia também no interior. Considerações finais da senhora, doutora Cláudia? É como se nós quiséssemos construir aqui em Belo Horizonte um projeto piloto das potencialidades da audiência de custódia. Nós não desconhecemos as dificuldades de diversos municípios de Minas Gerais, de diversas comarcas e diversos juízes, mas que a gente possa, a partir daqui de Belo Horizonte, ver o que é possível fazer e o que nós gostaríamos de fazer. O senhor agora, considerações finais, doutor Luiz Fernando? Exatamente. Eu acho que a grande ideia é quebrar um pouco com essa discussão entre simplesmente prender ou soltar e trabalhar no sentido de dar uma eficiência e uma qualidade para a porta de entrada da justiça criminal. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Luiz Fernando Nigro Correia, da Central de Flagrantes de Belo Horizonte, e com a promotora de justiça Cláudia Amaral, do Ministério Público de Minas Gerais. E-mail para perguntas e sugestões, viajustiça@marges.com.br. E até o nosso próximo encontro.